Oi, tudo bem? Nós estamos aqui na Abranet em mais um episódio comemorativo dos 30 anos da Abranet. E hoje nós vamos ter um bate-papo aqui super legal com o Parágio, Eduardo Parágio, que tem uma história aí da Abranet de muito tempo. São mais de 25 anos de Abranet. A gente estava conversando aqui e o Parágio começou a atuar na Abranet em 2000. Então, nós já estamos em 2026. Parágio, esse é um bate-papo bem aberto. Conta pra gente aí o que foi que te fez tomar essa decisão, assim, com a vida bem agitada que tu já tinha, e dizer bem assim, bom, vou entrar numa associação para trabalhar nela em prol do quê? Bom, Jéssica, obrigado aí pelo papo aqui. Acho que é super importante a gente estar falando dos 30 anos da Abranet, né? Bom, eu não estava aqui na fundação da Abranet, como você disse bem, eu cheguei aqui em 2000. Não vou começar a falar muito daquela época, porque senão as pessoas vão achar que a gente é muito velho. Então, vou tentar falar de algumas coisas. Mas na época, por exemplo, a gente ainda vivia com as informações, apesar da internet, muito baseado em revistas, né? Tinha muita revista da área de tecnologia e tudo mais. E tinha uma revista na época que eu assinava, e aí eu li lá uma matéria dizendo que a Abranet estava montando um ponto de troca de tráfego, né, um PTT, isso lá nos anos 2000. E eu já estava na internet já fazia algum tempo. Na verdade eu iniciei com a internet em 95, 94 para 95. Em 95 a gente já tinha montado um pequeno provedor de internet, tínhamos 32 linhas telefônicas, aqueles barulhos de modem, né? Essa coisa toda que o pessoal, se pesquisar na internet, deve ter alguns vídeos ainda, alguma informação. E em 98 eu tirei como o primeiro ASN meu, o primeiro sistema autônomo, em 1998. 98. E aí, logo em seguida, eu descobri que tinha um ponto de troca de tráfego no Brasil, que era o primeiro ponto de troca de tráfego, que ficava alojado na FAPESP, que inclusive era o local onde ficavam os servidores do registro de domínio.br naquela época. E aí eu me conectei lá naquele ponto de troca de tráfego, e a gente tinha, já nessa ocasião, conectividade vinda da Embratel à época, né? Que era a principal provedora de internet naquele momento. E aí, lendo aquela matéria, eu vi, olha, nossa, vai ter mais um ponto de troca de tráfego. Deve ser um negócio interessante, talvez me conectar nesse novo ponto aqui, né? Apesar que as conexões que nós estamos falando era 128 mega, 256 mega. Hoje você tem na sua casa isso, né? 512 mega. Então, assim, esse era o perfil daquela época. Nós estávamos ainda bem no começo, né? Quando a primeira conexão que a gente fez, só para você ter uma ideia, foi 64K. Nossa, 64K? 64K. Dedicado para os Estados Unidos. Então, assim, aí eu falei, vou me aproximar dessa associação para entender como que funciona, como que esse ponto de troca de tráfego vai acontecer e tal. E aí comecei a pesquisar, aí pedi para participar de uma reunião, aí cheguei numa reunião e naquela época a Abranet estava num momento bastante acalorado, né? Porque estava começando os primeiros provedores de internet gratuito. E estava naquela transição do acesso discado, briga com os gratuitos versus os pagos, e uma transição de começar a ter os primeiros ADSLs ainda no Brasil, né? Quer dizer, você sair das conexões de escadas e ir para uma conexão maior. Porque naquela época, Parágio, acho que é importante quando a gente fala, quando você diz assim, eu tinha tantas linhas telefônicas, quem tem pelo menos de 30 anos olha para isso e fica com uma interrogação enorme. Eu vou até te pedir para tu falar de forma simples, como é que as pessoas conectavam na internet naquela época? Quando a gente começou o provedor, tem uma história bastante engraçada.
logo que a gente começou e montou a infraestrutura, então tinha que ter linhas telefônicas, porque você tinha que receber a chamada que vinha da linha telefônica do computador do cliente que estava conectado, para você fazer vamos dizer assim, o acesso e prover conectividade à internet para o usuário. A gente tinha algumas coisas bem interessantes no suporte técnico. Tinha cliente que ligava e falava assim, eu quero acessar a internet, acho que esse negócio é muito legal, então eu quero fazer. Tá bom, senhor, então vamos configurar o seu computador e o seu modem para discar. Não, mas eu preciso de computador? Aí outras assim, tipo, comprei o computador, comprei o modem, comprei a linha telefônica e esse negócio aqui, o acelerador, era o mouse. Põe no chão e queria apertar para acelerar. Então tem realmente assim eu lembro que tem um colega nosso da época que ele falava o seguinte, inclusive fez parte de outra associação. Ele falava que a gente era realmente o professor digital, o provedor sempre foi o provedor digital e que ajudou a população a se conectar à internet. Isso é um fato. Isso eu não tenho dúvida disso. Teve muita coisa que ficou facilitada nesse período, obviamente por automações, CDs, né? Se distribuía CDs para você colocar no seu computador para instalar, porque o pessoal tinha dificuldade, mas de fato os provedores foram aí os grandes professores digitais de inclusão dessa população na internet como a gente vê hoje, né? Então esse é um ponto que eu acho importante destacar. E aí voltando um pouco para a questão da Abranet e desses desafios todos, quando a gente se aproximou da associação e começou a ver como estavam as discussões, né, naquela época, e aí eu comecei a olhar e falei, bom, isso aqui é bem mais do que um ponto de troca de tráfego, né? É um ponto de troca de informações e informações relevantes para o que vai acontecer adiante e para o que já estava acontecendo. E aí eu comecei a me interessar mais em estar próxima da associação. Aí na época o presidente era o Roque Abdo, aí eu pedi para ele, eu não era diretor, era um associado, então comecei a pedir para ele para eu participar das reuniões da diretoria, para entender os assuntos que estavam sendo tocados. E aí a gente foi avançando e entendendo um pouco melhor como a associação funcionava. Depois, num determinado momento, teve um processo eleitoral dentro da Abranet, aí eu acabei querendo participar um pouco mais, fazer parte da diretoria e tal. E aí comecei num processo que eu diria longo dentro da associação, né? São 26 anos já aqui dentro da Abranet, e cada vez mais interessado, porque eu comecei a observar que a associação em si, para o que eu tinha da minha atividade comercial, que era um provedor, nunca fui tanto um provedor assim de acesso na rua para o usuário final, mas eu sempre fui um provedor mais voltado para o corporativo, para hospedagem, para data center e tal. Isso tinha assuntos aqui que impactariam e impactam ainda até hoje o meu negócio. Então eu comecei a me interessar bastante nessa situação e nesse processo por causa disso. Eu achava não, e continuo achando relevante as discussões porque isso impacta e ajuda o futuro do meu negócio. Eu acho que esse foi o principal motivo aí que me motivou a estar participando da Abranet nesse tempo todo. Excelente. E quando tu olha para o ano 2000, essa é uma pergunta interessante. Eu sempre digo que internet, conectividade, tecnologia, ele tem um ciclo de vida muito acelerado, né? Eu não canso de olhar para trás e lembrar que nós somos a geração do Walkman, do Discman, do VHS, do CD, do DVD, do Blu-ray, da agenda eletrônica, do pager, do celular, do microsystem. E quando a gente olha isso hoje, tudo está na palma da mão, num telefone celular que substituiu tudo isso de uma única vez. E aí a gente começou uma outra jornada, que foram aí dos streamings, das redes sociais e afins. Quando você olha lá para o ano 2000, eu não vou nem voltar lá quando você começou a operar, mas de 2000 para cá, quais foram os marcos que você considera importantes e o cruzamento disso com a tua estada na Abranet?
Olha, eu acho que tem alguns momentos ali que foram extremamente interessantes e importantes ali desse processo todo. Em 2007 eu me tornei presidente da Abranet pela primeira vez e a gente tinha um grande desafio logo de cara, né? A gente tinha um movimento dentro do Congresso Nacional buscando criar uma prevenção, como o Demi comentou em alguma ocasião, querendo fazer algo antes do de fato ocorrer, né? E sabendo que o de fato iria ocorrer e tal. Então, logo que eu assumi, a gente teve uma discussão enorme no Congresso Nacional, porque queria se aprovar uma lei que exigiria que para qualquer pessoa acessar a internet, ela tinha que levar um RG, ir até o provedor, se identificar, para daí então ele ter acesso ao usuário e senha que pudesse ligar ele à internet. Imagina só a catástrofe que ia ser isso, né? Você imagina os provedores recebendo um monte de usuários na sede da sua empresa e tudo mais. Então você tinha toda essa burocracia. Então acho que esse foi um ponto importante, foi um momento muito importante ali de discussão. Isso acabou tendo desdobramentos alguns anos depois, e eu acho que isso acabou chegando até depois de 5, 6, 7, 8 anos no Marco Civil da Internet, trazendo um pouco mais de tranquilidade. Teve a questão do decálogo do CG, eu também tive a oportunidade de estar participando como conselheiro do CGI. Então acho que teve várias coisas que aconteceram durante esse período que nos trouxeram e que nos levaram, vamos dizer, a algumas decisões bastante importantes que passaram pela ajuda da Abranet, pela participação da Abranet. Então, eu acho que teve um lado técnico de uma evolução muito grande de 2000 para cá, mas eu diria o seguinte, se a gente não tivesse junto da Abranet trabalhando esse lado burocrático, vamos dizer assim, ou trabalhando a questão das leis, talvez a gente não tivesse uma internet como a gente tem hoje. Então, acho que essa preocupação sempre foi uma preocupação que eu tive muito forte e compartilhada com todos os associados, a diretoria, a própria Abranet, de que a gente tinha que preservar, sim, os princípios básicos de funcionamento da internet e não fazer leis casuístas ou para aquele momento. Porque, como você mesmo disse, a tecnologia evolui muito rápido, né? Tem um outro episódio que eu lembro muito bem, que foi a época que começaram os primeiros tocadores streaming de música na internet. E tentou-se de tudo com relação a bloquear isso, ou como ia fazer, porque achavam que era pirataria e tudo mais. A tecnologia rapidamente deu um jeito e mudou a história toda. A mesma coisa com a questão hoje, né, que nós estamos vendo, a quantidade de streamings que a gente tem hoje de vídeo, né? Sim. E existe uma aposta enorme na TV por assinatura, Sim. né, TV a cabo, que durou muitos anos. E aí eu lembro que os associados vinham para mim e falavam assim, olha, eu preciso ser um triple play, um quadriplay aqui. Falei, não, você precisa ter uma internet boa, cara, porque esse negócio todo vai virar e vai para a internet. E acabou acontecendo. Então foram coisas que rolaram nessa evolução tecnológica, evolução da própria internet que fazem uma diferença enorme, né? E Parágio, partindo para o fim dessa nossa conversa, é uma pergunta que é bem importante. O que você vê do futuro da internet olhando para o que a gente vive hoje? Eu sei que essa é uma pergunta difícil com a velocidade como as coisas acontecem, mas pela experiência que você tem, pelos anos respirando conectividade, internet, serviço todos os dias, o que você vê que vai ser o futuro da internet? Olha, eu vou contar uma história rapidinho. Quando eu eu tive contato com a internet a primeira vez, isso foi em 94, e foi nos Estados Unidos. E eu fui participar de uma feira, que à época era muito famosa, que chamava Condex, uma feira de tecnologia que nem existe mais. Você vê como a tecnologia evolui.
E aí eu fui participar e aí eu tive o primeiro contato com o que eles chamavam de online services, que eram serviços de BBS na época, e a tal da internet. E de lá para cá, e logo no começo, ali 94, 95, na hora que eu comecei a ver o que isso poderia proporcionar, e eu começava a conversar com as pessoas, eu falava assim, olha gente, é o seguinte, esquece tudo o que você viu até hoje. O fax, o telex que existia naquela época, a linha de telefone e tal. Esse negócio vai mudar completamente o futuro de como as coisas se dão e como elas acontecem. E eu falava isso para as pessoas falavam, você é maluco, acabou de aparecer o fax agora, né? Olha que tecnologia, agora tem o fax colorido, olha que sensacional, cara. Aí eu falava, esquece isso aí, acabou esse negócio, tudo vai para a internet, tudo que você tem hoje de aplicação, que você precisa, vai para a internet em uma questão muito rápida de tempo. Então eu acho que assim, a inteligência artificial é de fato um negócio bastante revolucionário hoje, né? Vai mudar completamente a forma como as coisas estão acontecendo na internet. A gente tem, o ser humano tem que ter bastante ainda o discernimento de saber se aquela informação está correta ou não, né? Acho que isso é importante. Sim. E não se acostumar, né? Como às vezes a gente se acostuma com a facilidade de ter ali o dado e essa coisa na mão. Então, eu acho que tem um futuro aí bastante promissor. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter muito mais aplicações ainda na internet disponíveis e isso vai ser vai continuar sendo um ponto fundamental do avanço da humanidade. Agora, a gente tem que sempre usar com muita parcimônia, com muita sabedoria, para que a gente consiga avançar nesse cenário como um todo. Excelente, eu quero agradecer a tua presença aqui com a gente. Eu quero convidar você que está em casa a assistir não só esse vídeo, como os demais vídeos da série da Abranet 30 anos. São sempre bate-papos muito abertos, mas com conteúdo muito rico, porque ele conta não só a história, fala do presente, mas tenta arriscar um pouquinho do que vai ser o futuro. Obrigado, Parages. Se você puder finalizar com algumas palavras, fique à vontade. Agradeço mais uma vez estar fazendo parte desse processo como um todo dentro da Abranet. Espero que possa continuar contribuindo para isso e que venham os próximos 30 anos de Abranet.